Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então hoje estamos aqui para mais um passo, o 14º passo no caminho, e aproveitando também para informar que as antigas exposições dos passos do caminho agora são também passos no caminho. Portanto, a exposição do primeiro passou a ser o segundo passo, depois o segundo passo passou a ser o terceiro, e por aí vai, até agora estarmos no 14º passo no caminho. Então fica lá a informaçãozinha na descrição do vídeo para poderem se orientar um pouco. É como também o objetivo quando chegarmos ao 72, ao número 72 dos passos no caminho, com as exposições já dava, né, 144, e então ficaria aí um livro, quase uma enciclopédia. Por isso temos que abreviar o caminho. Então este 14º passo chama-se dimensões vibracionais inferiores. Inferiores. Porque é só um rótulo que fica para informar, porque tudo é sempre a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma energia. Então as dimensões vibracionais são como estados de consciência, de percepção, de interpretação da realidade. Não exatamente um local geográfico, mas, pelo divino paradoxo, também poderão efetivamente ser. São um estágio de vibração, o sintonizar de uma frequência de acordo com o grau de consciência humana. Você, só pela sua observação, a audição, né? O sentimento que vai criar o pensamento que gera o sentimento, anda aí ao longo de um dia por quase todas as dimensões. Para alguns, não é? Mas enfim, eu estou a falar para alguns mesmo especiais, não é? Mesmo que... Enfim, o avanço para dimensões superiores ou o retrocesso para as inferiores serão experienciadas e vivenciadas conforme a consciência se expande ou se retrai, conforme fica mais flexível ou mais densa. Ou seja, quanto mais você está sintonizado no presente, sendo amigo da realidade. Então, quanto mais sintonizarmos as frequências do amor, como eu vos digo, da compreensão, a palavra mais perfeita até hoje que eu encontrei para amor é compreensão. E do apreço, gratidão, que eu chamo de reconhecimento. Então, quanto mais sintonizarmos as frequências da compreensão e do reconhecimento, mais preparados estaremos para elevar as nossas consciências a um patamar mais elevado. E aqui continuo a dizer que elevado, entre aspas, porque tudo é a mesma coisa, né? Só a vibração é diferente. Então, ao contrário do ímã que atrai a polaridade oposta e repele a semelhante, nós atraímos polaridades iguais e repelimos as diferentes. Mas nunca esquecer do divino paradoxo, né? Porque basta virar o ímã ao contrário e já é diferente, né? Esse magnetismo já é diferente. Então aí já repele o que atraía e atrai o que repelia. Então os nossos pensamentos, sentimentos e emoções vibram em determinada frequência, a que chamamos de frequência vibratória, que pode ser baixa, média ou alta, negativa, positiva
ou neutra. Quanto mais alta a nossa frequência, mais alto o nosso magnetismo. E então, mais neutro ele é, mais equilibrado ele é. Magnetismo humano. Magnetismo é a força que atrai ou repele corpos e energias. Todos os corpos deste universo têm magnetismo. E mesmo os que não têm corpos, né? Ainda têm mais magnetismo. Ou menos também. Então, animais, pessoas, plantas, astros. O Sol, pelo seu magnetismo, mantém os planetas em órbita. A Terra mantém a Lua. A Lua interfere pela força gravitacional nas marés, o que não deixa de ser um magnetismo. Estes corpos sem consciência própria desempenham os seus papéis de forma aparentemente inerte. Aparentemente inerte, porque tudo vibra, né? Então, pela força gravitacional, atraem ou repelem corpos ou energias, as quais são destinadas a atrair ou a repelir. E aqui o atrair e repelir, por favor, não interpretem isto como bem e mal, né? Porque a gente pode atrair o tal bem e o tal mal, e repelir o tal bem ou o tal mal. Portanto, tudo pode ser bom ou mal, equilibrado ou desequilibrado. Tenham sempre isso presente nos vossos pensamentos e reflexões. Então, quanto aos seres humanos, podemos afirmar que atraímos ou repelimos coisas, pessoas e energias de acordo com o nosso comportamento, de acordo com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Assim começamos a compreender que podemos atrair ou repelir pessoas, coisas e acontecimentos. A base de controle é a nossa alma, o nosso ego, com os seus pensamentos, sentimentos e emoções, pois eles comandam os nossos atos e as consequências deles. Somos seres pensantes, mas acomodamos a pensar pelo pensamento de outros, através das memórias implantadas e mal interpretadas pelo inconsciente. E assim, apenas existimos, sobrevivendo dia após dia, deparamos-nos com a sensação de que não somos abençoados como outros são, ou que aparentam ser, que não podemos alcançar patamares que outros alcançaram, que não somos capazes, que não temos conhecimento ou capacidade para tal. Caminhamos desequilibrando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio. Não por uma escolha consciente, mas sim por não termos consciência de que somos totalmente responsáveis pelos acontecimentos das nossas vidas. Sucedendo que, como é exposto anteriormente através do princípio da correspondência, se nós pensarmos demais em doenças, acabamos por experienciar a doença. Se nós pensarmos demais em acidentes, em tragédias, acabamos e vivenciando uma. Se nós pensarmos demais em violência, acabamos sendo vítimas dela. Se nós pensarmos demais dos nossos medos, eles serão os senhores das nossas vidas. Se nós pensarmos demais nos nossos projetos, eles tomarão forma. Se nós pensarmos demais em nossos objetivos, eles se concretizarão. Se nós pensarmos demais em nossas aspirações, elas se tornarão reais. Nós temos um vício comportamental particularmente desequilibrado, que é o reafirmar
dia após dia, o que não queremos. E como grandes ímãs humanos, acabamos por atrair exatamente o que não queremos. Pelo menos conscientemente, não é? Para as nossas vidas. Então, cada pensamento cria ou surge de um sentimento. E por vezes o contrário também se aplica, não é? Um sentimento surge de um pensamento. Estão lá, proporcionais. Então, e criará uma emoção proporcional à memória equilibrada. Então, cada pensamento cria ou surge um sentimento e vice-versa também. E isso cria uma emoção proporcional à memória equilibrada, observada, entendida e compreendida conscientemente. Isto é a memória equilibrada. Definição. Observada, entendida e compreendida conscientemente. Ou desequilibrada. Observada, entendida e compreendida inconscientemente. Ou seja, nada de cada pensamento, sentimento e emoção irá inapelavelmente conduzir-nos a um patamar, a uma frequência, a uma dimensão vibracional. E agora adentramos então aqui no passo do caminho, depois desta introdução. Qual a dimensão que você quer experienciar e vivenciar o seu caminho? O caminho aqui, nesta vida, o caminho é a vida é o caminho. Podemos andar por uma, por várias. Qual você quer? Jamais esquecendo que é perfeitamente possível ser equilibrado em qualquer das dimensões. E isto é que é extremamente importante, porque durante aqui o nosso caminhar diário, nós passamos, lidamos com seres de todas as dimensões. E é possível ser equilibrado com eles e para eles. Então basta para isso a coerente e consciente utilização do seu livre-arbítrio. Está lá a ver no canal Filho do Homem essa exposição sobre o livre-arbítrio. Também é perfeitamente possível se sentir realizado e pleno em qualquer das dimensões. Basta para isso seguir e cumprir as regras de cada uma delas. Cumprir o papel ao qual estava destinado pelo seu ego superior. Então isso é que é aqueles Oscars das dimensões. Pela perfeita interpretação do papel que você estava destinado, não é? Pelo seu ego superior. O seu eu viking, o seu eu cowboy. Antes da primeira dimensão existe a dimensão zero, que é apenas um ponto na realidade. É o ponto. Esse é que é o ponto. É conexão entre dois pontos. Forma a primeira dimensão cognitiva, que é uma reta, onde apenas haverá noções do ou de comprimento. A única perspectiva é horizontal. Poderemos a chamar de dimensão mineral raiz. Qual o elemento fundamental? É o elemento terra. O fator R é a força motriz. Os seres são totalmente primários, primitivos e selváticos, apenas instintivos, sensório-motor, reagindo a tudo e a todos, controlados por estímulos emocionais.
Impera e reina a fisiologia, o instinto de sobrevivência, o eu acima de tudo. E o da procriação, claro. O parceiro sexual é um mero objeto de satisfação momentânea. Mata, come, procria. Os seus medos são bem primários. Não ter o comer e beber, não deixar descendência. Desejam a todo o custo satisfazer todos os seus impulsos sensoriais. Então, com um altíssimo sentimento de posse e de possuir, tendem a acumular todos os recursos possíveis e de possuir tudo o que os seus sentidos desejam, recorrendo a qualquer método para alcançar esse fim. Atraem para si, então, indivíduos que estão sintonizados na mesma frequência vibracional. Tendem a formar clãs, gangues, tribos, onde a sua primordial atividade será de roubar, matar e destruir. Em regra geral, o mais forte ou o mais sanguinário assume a liderança implacável. Etnocêntricos somente observam o mundo a partir da sua própria perspectiva. São animistas. Os deuses são os elementos. Sol, lua, estrelas ou qualquer outro elemento. E procuram-nos manipular e influenciar através de sacrifícios, da magia e da feitiçaria, executados preferencialmente ao ar livre, em comunhão com a natureza, junto a árvores ou rochas. Sem noções de bem e mal, de certo e errado, mas tendo a sensação de o bem é quando eu roubo, eu mato e saqueio o gado e as mulheres dos outros. O mal é quando os outros roubam, matam e saqueiam o meu gado e as minhas mulheres. Então, em qualquer dimensão é possível ser equilibrado e diferenciado. É possível. É possível. Nunca esquecer disso. Nunca esquecer disso. Porque quando ela é realmente vivenciada, é possível ser-se equilibrado, mesmo lá estando fisicamente nela. Mesmo se sentindo totalmente à parte. Mas está lá. Houve um propósito para isso. Então, quando surge um ponto superior, ganha-se a noção da altura e surge outra possível dimensão cognitiva. A segunda. Poderemos a chamar de dimensão vegetal ou sacral, cujo elemento é a água. Nela, os seres evoluíram um pouquinho mais, já não são tão primários, já não são tão instintivos, mas permanecendo ainda altamente sentimentais e emocionais. Os seus pensamentos tendem a ser altamente egóicos, egoístas, ainda com um forte sentimento de posse, mas com uma crescente noção de comunidade e de propriedade. À fisiologia é acrescentado o apego à segurança. Tendem-se a auto-emparedar atrás de muralhas para a proteção do recém-criado esquema família. O pavor da insegurança estende-se agora a um núcleo mais abrangente, o seio família. Quem não sabe, é o pai e mãe, pais, filhos, irmãos e irmãs.
Então, para sua manutenção e ampliação, criam-se formas sedentárias de empregos, de trabalhos, cuidados de saúde. Surge também a carência motivacional, a necessidade de criar para suprir a demanda cada vez maior de saquear os recursos naturais. O desejo, a ambição, a expectativa do poder e de vivenciar heróicas façanhas instigadas pelas indignações são o combustível, a energia motivacional preferida. Amadurece o tal senso de justiça. O certo e o errado começam a tomar uma forma mais definida. Olho por olho, dente por dente. Surgem as leis e os códigos de conduta humanas, na maioria altamente desumanos. E essa justiça é exposta, executada e exibida perante a maior plateia e da forma mais atroz possível, para incutir, desde a mais tenra idade, o medo e o respeito perante a lei dos poderosos. Atraem para si seres que querem ser dominados, explorados e punidos em troca de uma suposta segurança e com desejo e apego ao lucro. E o mais fácil possível, claro. Pretendem alargar os seus domínios, sentem que o que possuem não lhes chega. A sociedade passa de tribos para reinos. O líder é o rei, nomeado pelos deuses. Altamente míticos e místicos, dando vazão aos mitos, às fábulas e às lendas. Eu volto a referir, isto não estamos a julgar, estamos apenas a visualizar conscientemente. Isto não tem que ser algo de bom ou de mau, é o que é. E todo o mal tem o seu bem, todo o bem tem o seu mal, como vamos ver já de seguida. Não é? É só que não é uma crítica depreciativa, é a realidade. Não é um julgamento, é uma constatação. Tendem a formar uma sociedade de castas, linhagens ou classes hierárquicas, onde o senso de superioridade individual ou coletivo é altamente ambicionado, mas que é um privilégio apenas para alguns eleitos e predestinados. O líder é a imagem do Deus e vice-versa. O Deus, a deusa ou os deuses já são à imagem e semelhança humana, mas com poderes descomunais. Os rituais religiosos já são executados em um templo de pedra ou tenda por um ou vários sacerdotes pertencentes a uma classe organizada. A tentativa de manipulação dos deuses já é mais baseada em rezas, preces e orações, mas também por vezes recorrem a sacrifícios para a tentativa de ganho, de influência e favores, especialmente contra os seus rivais. O bem é quando os meus deuses, o meu reino e o meu rei prevalecem sobre os deuses, os reinos e os reis rivais. O mal é quando os deuses, os reinos e os reis rivais prevalecem sobre o meu. Então, quando a percepção de ou da profundidade é atingida, ela parece dar forma e sentido ao objeto. É uma área de secção transversal, como um cubo que existe a 3 dimensões, com comprimento, altura e profundidade. E, consequentemente, do volume. Poderemos então chamar
é esta de dimensão animal ou solar, cujo elemento é o fogo. Adentra-se então na terceira dimensão cognitiva, onde a equivocada sensação de separação, de dualidade, de certo ou de errado, de bem e de mal, de masculino e feminino, tem a sua força total. Aqui as regras, os códigos, as crenças, os dogmas, as leis são o modo de vida, são o modus operandi. Passado, presente e futuro são vistos como separados, criando a experiência do tempo linear, o que permite comparações e julgamentos, desejos, metas e esperanças, preocupações, medos e todas as emoções, como a alegria, felicidade, ansiedade e sofrimento. São praticamente todos crentes, membros, partidários, fãs, adeptos de um lado, de uma facção. O seu maior medo é quebrar a regra, errar o código, pecar contra ou errar a crença, defraudar o dogma, infringir a lei. Atraem para si mais fiéis, adeptos, membros com os mesmos ideais e repelem, punem, eliminam todos aqueles que ousam questionar a mínima incoerência instituída. Tendem a constituir sociedades baseadas no Deus, pátria, família. Enxergam o mundo e a vida com uma mentalidade de rebanho, sem senso de individualidade, mas grandemente individualistas. Aqui só existe um Deus único, de preferência macho, e que tem, a regra geral, um inimigo, um opositor, que escolhe, privilegia, beneficia, sustenta, salva e defende todos que o seguem e que o veneram. É esse tal Deus, claro, não ao inimigo. Ao inimigo, ao auge do inimigo, e espalha a sombra, torna miseráveis, condena e afronta todos aqueles que não o seguem e que não o veneram, ou que são considerados adeptos do suposto inimigo. São totalmente dependentes do Deus e dos seus representantes terrestres ou extraterrestres. Se houver benesses, foi o Deus que concedeu. Se houver reveses, foi o Deus que permitiu o inimigo nos afetar, tentar ou punir. Praticamente não existe autoestima, amor próprio ou autoconhecimento. Aqui os líderes políticos são divinamente colocados nos respectivos cargos por intervenção direta do Deus. E o líder religioso máximo, supremo, é o representante do Deus na Terra. Existem tratados, códices, cânones, testamentos e escrituras ditas sagradas, enviadas supostamente pelo Deus, para orientar, conduzir e disciplinar os fiéis, assegurando o seu passaporte para um suposto céu paradisíaco. Aqui, nesta dimensão, quem tem o ouro faz a lei. A economia visa o lucro. O sucesso é medido pelas posses e pelos títulos. A
competição entre indivíduos ou associações de indivíduos é encorajada desde a mais tenra infância, desde a mais tenra idade. Ser o vencedor, o conquistador, é a suprema glória. Existe a perfeita noção de adversário, de inimigo. Quem não é por nós é contra nós. O bem é quando eu adoro, defendo, cuido e protejo as minhas crenças, a minha pátria e a minha família. Se ela me for submissa, claro. O mal, no mínimo, é quando eu deixo de me opor aos supostos adversários, que tento entendê-los e compreendê-los. Quando questiono as minhas crenças, quando indago, quando deixo de me mostrar um adepto fiel, quando também, no mínimo, respeito os meus supostos concorrentes. Pretender ter harmonia com o meu suposto inimigo é a suprema heresia. Então os seres reverenciados, exaltados e estimados são aqueles que confrontam, combatem e punem exemplarmente em nome do suposto bem todo e qualquer tipo de aspecto do suposto mal aos seus representantes. A natureza, o meio ambiente é considerado apenas como matéria-prima e vulgo alimento. Tudo o Deus colocou à disposição do homem para ser saqueado, pilhado, utilizado para o seu benefício e lucro, sem o mínimo senso de sustentabilidade e da biodiversidade. Então, ficamos hoje por aqui, no 15º passo. Vamos então percorrer as outras dimensões. Sei que realmente está aqui uma potencial obra-prima, realmente algo fantástico, fenomenal, entregue para vós, para desfrutarem. Depois também nos poderão pedir o PDF para estudar, para meditar, para refletir sobre. Então, espero-vos agora no 15º passo para concluir então estes 2 passinhos. Foi por isso mesmo que decidi então alterar as posições para mais um passo, porque um passo leva a outro passo, né? E para ficarmos equilibrados, bem apoiados, né? Um passo e o complemento é o outro passo. E assim, fazendo este exercício passo a passo, né, vamos estar sempre equilibrados. Né? E quando o passo tem uma exposição e que não dá o outro passo, que é muito à frente, isso pode nos desequilibrar, apressar, né? Fazer-nos não dar valor, não estar presentes, focados na realidade, ao nosso derredor. Então, assim, penso que será mais equilibrador esta forma. Então, até ao 15º passo, vemo-nos já aí. Muito obrigado por assistir.